Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Fabiana, professora de Biologia do 2º ano, e a nossa aula hoje vai ser sobre o filo Equinodermata. É a terceira parte da aula 8 do Caderno de Biologia B. Por que foi dividida em 3 partes essa aula? Porque ela trabalha 2 filos animais, né, cordados, que é o primeiro filo, e é um filo extenso, então a gente precisou dividir essa aula para ficar mais claro, mais compreensível para vocês, tá? E ter uma riqueza de informações maiores. E o terceiro filo, que é o filo Equinodermata. Por que há esse trabalho, né, essa junção desses 2 filos? Porque são filos aparentados, tá? Então, tem algumas características que traz essa ancestralidade. Então, o filo Equinodermata, ou os equinodermos, são assim chamados porque tem uma pele cheia de espinhos, ou seja, o tegumento desse filo, dos animais desse filo, tem vários espinhos, né, na sua superfície externa. São animais de vida livre, triblásticos, celomados, né? O celoma nesse caso é um enteroceloma, e são deuterostômios, tá? Os animais adultos possuem uma simetria pentarradial e as larvas são bilateralmente simétricas. Além disso, possuem uma característica que é exclusiva. Guardem esse nome, tá? Uma característica exclusiva que é o sistema ambulacrário ou hidrovascular. Por que esse sistema ele é tão importante? Porque ele tem várias funções para os animais que fazem parte dos equinodermata, ok? Então, eles são exclusivamente marinhos e por causa do enteroceloma, tá? Eles são aparentados, ou há algumas hipóteses, né, que conversam sobre esse parentesco com os cordados. Aqui nós temos alguns dos representantes, né? Então, nós temos a classe equinoidea. A classe equinoidea é composta por todas as espécies de ouriços do mar. Então, aqui está o ouriço do mar com o jeitão dele bem característico. Os espinhos, ó, na superfície externa, no tegumento. E ainda as bolachas da praia. Quem nunca andou na praia, né? Na areia da praia, catando bolachinha? Né? Todo mundo acho que já fez isso, então todo mundo já, quem conhece o mar, né? Então, reformulando a minha frase, então aqui nós temos exemplos de bolachas da praia também, são representantes dessa classe. A segunda classe são as serpentes do mar, ou os ofiuros, que é a classe ofiuroidea. Essa classe ofiuroidea tem esses tipos de representantes, que são as serpentes do mar, né? São animais que têm uma semelhança grande com as estrelas do mar, tá? Só que as estrelas do mar, elas têm essa região central bem mais espessada, né? Bem maior, e tem menos tentáculos ou menos espinhos, na realidade, tem menos espinhos nessas regiões dos tentáculos, tá? Então, a terceira classe é a classe dos asteroidea. Os asteroidea, quem são esses representantes? As famosas estrelas do mar, tá? Então, aqui, ó, o Patrick é um representante da classe asteroidea dentro do filo Equinodermata, tá ok? A classe crinoidea ou crinoides são representados pelos lírios do mar. Reparem que os lírios do mar, eles têm uma quantidade de tentáculos bem grandes, né? Muitos, e com uma quantidade de espinhos nessas regiões, ó, bem volumosa, tá? Então são muitos espinhos e geralmente esses animais eles ficam mais presinhos no substrato, ok? Os holoturoides já são os pepinos do mar. Então essas nomenclaturas populares, vamos dizer assim, pepinos, aqui os lírios do mar, as estrelas do mar, é por causa mesmo da estrutura morfológica, né, que se assemelha
né, com um pepino, ou com uma estrela, ou com um lírio, tá ok? Fisiologicamente, esse grupo, ele possui características relativamente simples ainda, tá? Então, ó, o sistema digestório é completo, né? Lembrem-se sempre, todas as vezes que a gente tratar de sistemas digestórios completos, nós estamos nos referindo a um sistema digestório que possui boca e ânus. Nesse caso aqui, ó, a boca está localizado na face oral. Essa face oral, ela é a face dorsal, né? Ou de cima do corpo desse animal. O ânus está na face aboral ou na face ventral do corpo desse animal. A digestão, ela é extracelular, né? Lembre-se, nós temos 3 tipos de digestão: intracelular, né? Extracelular e extracorpórea. Nesse caso aqui, nós temos uma digestão extracelular. E temos algumas características peculiares dentro desse filo, né, em relação às classes, aos representantes dessas classes. Os ofiuroides, por exemplo, embora a maioria, né, dos animais desse filo tenham um sistema digestório completo, com boca e ânus, no caso dos ofiuroides não há a presença do ânus, apenas da boca. As estrelas do mar realizam o processo digestório a partir de enzimas digestivas, né, de glândulas presentes nessas glândulas digestivas que nós denominamos de hepatopâncreas, tá? Os ouriços do mar possuem as lanternas de Aristóteles, eu já mostrei a lanterna para vocês. E os crinoides possuem um tubo digestivo em U, ou seja, fica a boca em uma extremidade e o ânus na extremidade paralela, tá? Aqui, ó, nós temos a lanterna de Aristóteles. Essa lanterna de Aristóteles, ó, ela possui uma estrutura semelhante a 5 dentes. Certo? Então, recebe essa denominação de lanterna de Aristóteles por causa dessa estrutura mesmo, tá? E é como no fundo do mar, no caso, né? Onde esses ouriços, eles ficam localizados, dá mesmo essa reflexão de luz. O sistema hidrovascular ou ambulacrário é um sistema que nós temos o exemplo da estrela do mar. Então, é um sistema que está relacionado a várias funções, como locomoção, respiração, captura de alimentos, né? Órgão sensorial. Então, tem uma importância enorme para o grupo, porque ele está relacionado com praticamente todos os sistemas ou toda a fisiologia desses animais, tá? Então, o que seria esse sistema ambulacrário? Na realidade, é um sistema de túbulos e bolsas cheias de água do mar, certo? Já que eles são todos marinhos. Então, a água, ela penetra nesse sistema, tá? Através da placa madrepórica. Então, aqui, ó, eu tenho a placa madrepórica ou madreporito. Então, é uma região onde a água entra, passa por todos os canais e os dutos circulares, né, até chegar internamente ao corpo. Então, a existência desse sistema hidrovascular é uma característica exclusiva do grupo, certo? Então, vamos entender, por exemplo, como que ocorre o processo de locomoção das estrelas do mar, que é o nosso exemplo, né? Proporcionado por esse sistema hidrovascular. Então, nós temos aqui, ó, é como se fosse a pontinha mesmo da estrela, certo? Nós temos um canal radial, que é esse bem do centro, que liga ao canal circular e à placa madrepórica. E nós temos as válvulas, tá? E as ampolas. Cada ampola é cada bolinha dessa que fica bem na pontinha da estrutura. Então, quando a ampola se contrai, distende então o pé ambulacral.
esse pé ambulacral, quando ele distende, ele se fixa no substrato e libera um muco, certo? As glândulas liberam um muco que faz com que essa estrutura se fixe nesse substrato, certo? Isso causa uma contração por sucção. Quando ocorre o processo inverso, quando essa ampola se distende, o pé ambulacral ele se contrai e se destaca desse substrato, ok? Então, isso vai acontecendo, a distensão e a contração desses pés ambulacrais, né, vão acontecendo por causa da entrada e da saída dessa água do mar, de dentro dessas ampolas, tá? E vai fazendo com que a estrela do mar, ela comece a andar mais ou menos isso aqui, ó, vai, ó, certo? Ela vai colando e destacando esses pés ambulacrais do substrato, até se locomover, beleza? Quando a gente fala de sistema nervoso, esse sistema nervoso é composto por canais, então eu tenho um canal circular principal, ligados ou inervando todos os outros canais, né, do corpo do animal, que também serve como sistema sensorial, tá? Sistema de reprodução, eles são sexuados, dioicos, com fecundação externa, desenvolvimento indireto e com uma ou mais formas larvais. O que é importante a gente saber aqui na reprodução? Que os animais, as larvas, né, as larvas desses animais, elas são bilaterais. Já os adultos, eles são pentarradiais. Então, eu tenho aqui, ó, uma larva, tá? Então, essa larvinha aqui no início do desenvolvimento, né? Até se formar, então aqui, ó, nós temos o exemplo de uma larva, tá? Que já está começando a ter essa característica de pentarradiata, tá? Sistema circulatório e sistema excretor, eles são ausentes nesse grupo, certo? E o sistema respiratório também é condicionado pelo sistema ambulacral. Já só nos asteroides e nos equinoides que há presença de brânquias ramificadas, tá? E também de pápulas, ok? Então, essas são as principais características do grupo dos equinodermos, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijo, até a próxima aula. Tchau!